mais um vídeo para o canal, né? Então, hoje tem papo reto, né? O primeiro papo reto tá lá no canal, né? Teve um papo reto e agora nós vamos falar, vai ter mais um episódio de papo reto, mas hoje é sobre racismo. Pois é, um assunto seríssimo. Mas antes, eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, né, para ficar sempre ligado quando tiver vídeo novo. Isso mesmo, tá bom? Então, dá um like, né? Se inscreva no canal, ative o sininho e tudo certo. Então, vamos pro vídeo? Então, vamos pro vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre racismo. Pois é, né? Quem nunca presenciou alguém sofrendo racismo? Quando vai no mercado, quando vai numa loja. Pois é, né? Racismo é uma coisa muito séria e, infelizmente, ainda acontece, não só no nosso país, mas acontece em vários lugares, né? E é chato, é crime, né? Então, são coisas que não podem acontecer. E o intuito desse papo reto de hoje, falando sobre isso, é para poder também falar para vocês que eu também sofri racismo, né, quando eu era adolescente. E contar para vocês como eu superei isso, como eu lidei com isso, né? Porque é complicado. Imagina você chegar, né, num lugar, as pessoas fazerem comentários extremamente racistas e você não saber lidar com isso. Pois é, né? É difícil, muito difícil. Então, racismo é crime, né? Infelizmente acontece no nosso país. E o mal do brasileiro, ou o mal do mundo, ou o mal do século, é que a gente se acomoda com a situação. Quando eu falo se acomodar com a situação, é que às vezes as coisas acontecem, a gente fica chocado no primeiro momento, aquilo dá um impacto no primeiro momento, mas depois se torna uma coisa normal, corriqueiro, e é isso que não pode acontecer, né? É isso que não pode deixar que tome conta, né? Que não tome conta. Então, acho que o meu mal também foi esse, né? Que as coisas aconteceram e eu fiquei ali, no primeiro momento eu fiquei chocada, mas depois eu, né, deixei rolar. Eu vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu comigo. Bem, quando eu tinha aproximadamente uns 13, 14 anos, eu morava em Jacarepaguá, aqui no Rio, e eu sempre tive muita dificuldade com algumas matérias, inclusive com matemática. Era uma das matérias que eu tinha muita dúvida, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande. E a minha mãe resolveu me colocar numa explicadora, normal, como qualquer mãe, quer o melhor para o seu filho, né? Quer que seu filho desenvolva, né, a matéria bem, consiga fazer uma prova bem. E ela me colocou numa explicadora que, na época era pertinho da minha casa ali, né? Dava para ir andando e voltar andando. E fui para a explicadora, né? Fui para a explicadora, correu tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Uns meses, assim. Um belo dia, normal, fui para a explicadora. Entraram duas garotas novas, né, para poder ter aula no mesmo horário do que eu. Elas entravam no mesmo horário e saíam no mesmo horário.
e entraram duas meninas novas. E elas eram umas meninas assim, muito, como eu posso dizer, elas eram umas meninas assim, muito sem limite, muito sem noção. Umas adolescentes assim, muito sem limite, sem noção, sem, sabe, não tinha, não tinha controle de nada, assim. E elas sempre foram umas meninas que ficavam zoando muito, né? Tirava sarro de todo mundo, né? Então, assim, no dia que eu fui para a explicadora, cheguei lá, fiz o que eu tinha que fazer, né? A professora lá ensinou tudo o que tinha que ensinar, não só para mim, mas para os demais, né? Ensinaram tudo para todo mundo. Um belo dia não, eu tô saindo, nesse mesmo dia eu tô saindo, né? E elas saíram no mesmo horário do que eu tô saindo. Quando eu saio assim da casa da professora e chego assim já para ir para a rua, né? Porque era num condomínio, já na porta assim da rua, do condomínio para ir para a rua, elas começaram a me zoar, tipo, começaram a me zoando, coisa e tal, do jeito que eu andava, do jeito que eu falava, né? E elas fizeram um sinal, começaram a fazer, imitar, aí nisso, né? Continuei andando, coisa e tal, até que uma hora que elas começaram a imitar um macaco. Até então, quando elas imitaram o macaco, eu não falei nada, eu não tive reação nenhuma. Ignorei. Mas só que, além delas imitarem o macaco, elas começaram a falar coisas do tipo racista. Tipo, elas falaram que lugar de negro era na senzala, que negro era escravo, que negro é fedido, que negro não tem que viver em sociedade. E aquilo foi me machucando de uma tal maneira, e aquilo foi me causando uma revolta, que a única reação que eu tive era pegar minhas coisas, continuar andando e ir embora para casa. Aí um belo dia eu falei, aí um dia eu falei com a minha mãe, falei, mãe, eu não quero mais voltar na explicadora não. Aí minha mãe falou assim, mas por quê? Eu falei, porque aconteceu isso, isso e isso. Aí minha mãe falou assim, quem são as garotas? Aí eu disse, são duas meninas novas que entraram lá na explicadora e que fizeram isso, coisa e tal. Aí minha mãe pegou e falou assim, você falou com a professora? Eu falei, não, mãe, porque eu já tinha saído da casa dela e já estava na rua e eu não quis voltar. E a minha mãe ficou muito brava, porque eu sempre fui uma pessoa muito, muito, como é que eu posso dizer? Muito tranquilona. Nunca entrei em briga, nunca saí no braço com ninguém, assim. Né? Eu nunca fui de ter esses tipos de conflito. Né? Mas também quando eu fico revoltada, também sai de baixo. E aí, nessa época, minha avó ainda era viva. Ela virou, minha avó virou para mim e falou assim: amanhã eu vou lá nessa explicadora com você. E a gente vai conversar com a professora, vai explicar tudo o que aconteceu e para poder resolver. Aí fomos, chegou no dia seguinte, nós fomos para a explicadora, tive a aula, coisa e tal. Cheguei e falei para a professora: ó, professora, aconteceu isso, isso e isso, essas duas meninas fizeram isso, isso e isso. No primeiro momento, a primeira coisa que elas falaram assim, não, elas negaram, não, eu não fiz, eu não foi isso, não foi bem assim. E começou a criar um mal-estar, porque ficava a minha palavra contra a delas. Né? Eu falava o que tinha acontecido e elas falavam que não era, não que não era bem assim, que não era assado. E ficou naquela. Aí ficou ali eu, as meninas, a minha avó e a professora ali resolvendo ali, e elas falando que não, e elas falando que não, e elas falando que não, e não sei o quê. Aí ela, não, não é bem assim, não, mas foi, vocês fizeram, e que não sei o quê.
Eu sei que a professora chamou muito a atenção delas. Depois eu fiquei até assim, pode até ser assim revoltante o que eu vou falar, algumas pessoas podem até ficar revoltadas, mas eu fiquei com pena, porque isso foi passado para a mãe das meninas e a mãe das meninas esculacharam ela. Esculacharam, entendeu? Elas, no caso, né? Esculacharam elas, tipo, falaram coisas assim absurdas que eu acho que se minha mãe fala para mim, eu me sentiria mal. Eu me sentiria mal. Mas por um outro lado também, eu entendi que aquilo ali não é um tipo de atitude que não se pode ter, né? A gente não pode discriminar uma outra pessoa pela sua cor, pela sua classe social, se mora no asfalto, se mora na favela, né? Perante a Deus, todos nós somos iguais, né? Então, assim, é complicado. Eu me senti muito, muito, muito mal, porque eu não esperava, né? Era uma coisa que eu falava assim, meu Deus, vou para a explicadora para ter aula e quando saio, né, ainda sou obrigada a ficar ouvindo besteira. Então, assim, eu me senti muito, 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 muito mal. Teve uma época que eu não queria sair de casa, né? Teve uma época que ir em festinha, não, porque o que ficou na minha cabeça é que eu chegaria lá, ia ter um monte de criança branca, vamos colocar assim, ia ter um monte de criança branca, e eu era a única negra, e a primeira coisa que eles iam zoar ia ser o meu cabelo. Meu cabelo, a minha cor, né? Então, assim, é complicado. Como eu lidei com isso? Eu comecei a entender que esse tipo de coisa não pode acontecer. E para que isso não aconteça, tem que partir de você. Quando eu falo partir de você, não aceitar um tipo de coisa dessas, né? Não aceitar. Quando isso acontece, você tem que buscar ajuda, você tem que correr atrás dos seus direitos, mesmo que não tenha nenhuma lei que diga, ó, racismo no artigo tal, mas você tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Porque ali no caso que aconteceu comigo, não foi só racismo. Foi racismo, foi injúria, né? Olha o que elas falaram para mim. Que lugar de negro é na senzala, que negro é fedido e que tem que viver na escravidão. Meu Deus, né? Tipo, garotas adolescentes. Aí eu fico pensando, aconteceu há muito tempo atrás. Às vezes eu fico pensando, como é que vai ser esse adulto, né? Hoje elas devem estar grandes, né? Devem estar casadas, com filhos. E aí, como é que fica, né? Será que elas vão gostar se os filhos passassem por isso? Imagina estar na escola, os filhos estão na escola e alguém chamar, discriminar. Não é fácil não. Então, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a gente não pode aceitar um tipo de coisa dessa maneira, né? A gente se acomoda muito, a gente acha que tudo é maravilhoso, que, não, entendeu? Se espanta num momento e daqui a pouco se acomoda. Não. Aconteceu, foi discriminação, foi racismo, tem que correr atrás dos seus direitos. Não importa. Se tiver que processar, processa, entendeu? Se tiver que correr atrás pela lei, corre, porque isso é coisa que não pode acontecer, né? Eu, você, todos nós somos iguais. Você é branco, tem o direito de votar, eu como negra também tenho. Você branco tem o direito de entrar numa loja, comprar uma roupa e pagar, eu como negra também tenho. Entendeu? Não pode haver diferença, né? Não pode é, é, ter essa ter
esse desnível, né? Porque senão vai ficar uma coisa, né, complicada, vai ficar insustentável, né? Então, assim, corra atrás dos seus direitos, né? Não deixe que ninguém te discrimine, né? Não deixe que ninguém te trate inferior pelo fato de você ser negra, pelo fato de você ser gordo, pelo fato de você ser alto, baixo, né? Não deixe, né? Então é complicado. Assim, eu superei, mas é difícil. Porque você pega uma pessoa falando isso, fazendo isso, eu falo assim, meu Deus, eu sou o quê então? Né? Você num certo momento você se sente um nada, né? Você se sente fora da sociedade, porque você ser negra incomoda, teu cabelo crespo incomoda, eu tô fazendo o que na sociedade então? Né? Eu tô fazendo o que na sociedade? Qual é o meu papel na sociedade? Né? Então, você se sente inferiorizado, você se sente fora da sociedade, né? Então, é isso, gente. Eu contei um pouquinho da minha história, falando sobre racismo. Racismo é crime, né? A gente não pode deixar que isso aconteça. Tem que correr atrás de seus direitos, né? Não deixe que ninguém te inferiorize, que ninguém te diminua, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Então esse foi o papo reto de hoje, falando um pouquinho de racismo, contando um pouquinho o que aconteceu comigo, né? E como eu superei. Então eu vou deixar todas as minhas redes aqui, tem mais vídeos no meu canal, né? Vai lá dar uma olhadinha lá nos outros vídeos, né? E é isso, gente. Um beijo, até a próxima. Tchau.